nosso Deus, nós oramos a Ti, te rendemos graça de todo o nosso coração, te pedimos mais uma vez a Tua bênção, Pai amado, neste momento em que vamos ministrar esta palavra poderosa. Pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça nos alcance, a Tua misericórdia, com a Tua bondade, a Tua benignidade, nos ajude a ter sabedoria, conhecimento, entendimento, revelação, para que possamos ministrar essa palavra de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu coração. Nos ajuda, Pai amado, porque estamos falando aqui de um fundamento do reino, um fundamento que é necessário na vida de qualquer cristão que ouse proferir o nome do Senhor. Portanto, Pai, nos ajuda nesta hora e dá-nos entendimento e uma visão correta daquilo que ocorreu na história desse homem, na história poderosa desse homem. Te louvo, te agradeço e te digo, Pai, que toda honra e toda glória dessa transmissão pertence tão somente a Ti e não a nós. Amém. Pastor Antônio Bandeira chegou também, glória a Deus, aleluia. Chegando gente aí. Sempre começando com pouca gente, mas o importante é que a gente permaneça aqui firme na presença do Senhor. Então, só resumindo o que foi ministrado na quarta-feira, vamos ver se a gente já termina mais rápido. Na quarta-feira, quando nós apresentamos a situação de Jó, né, que tinha as tais 4 virtudes, e talvez por causa dessas 4 virtudes tenha aparecido 4 amigos para falar com ele. Homem temente a Deus, homem de coração reto, homem que se desviava do mal, né? Homem que estava sempre disposto na presença do Todo-Poderoso, né? Com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que dizia respeito à sua santidade, o seu caráter, a sua personalidade com o Senhor. Então, por isso é que nós entendemos que Jó, ele tinha todas essas virtudes e por isso talvez ele tenha desenvolvido tanta força na vida dele, né? Mas, amém, por isso, vamos então ministrar aqui o que aconteceu quando chegou o 4º amigo. Nós falamos do primeiro amigo, que era um amigo cheio de experiência. Explorou a experiência de Jó, a experiência pessoal dele, do próprio Elifaz, experiência do terceiro, experiência, só falando das coisas da vida que acontece, como se a vida espiritual fosse uma vida feita só de experiência e não de contato direto com o Senhor, que é o que nos abençoa, né? E aí cria nossa experiência espiritual. Experiência do mundo é boa, mas ela é muito boa para o mundo, né? Tem muita gente aí com bastante experiência no mundo, pessoas inteligentes, pessoas sábias, mas que não são convertidos, não estão na presença de Deus. Então a experiência é boa para a vida, mas na vida espiritual a situação é outra. A experiência, o tipo de experiência é outra. Vemos aí que tem pessoas jovens, né, que já têm bastante experiência com o Senhor. E esperamos que essa situação de Jó com Elifaz, que queria jogar toda a sua experiência para cima de Jó, como se dissesse assim: Jó, eu sou mais velho do que você, eu tenho mais experiência do que você, então tudo isso que está acontecendo com você foi falta da sua falta de entendimento, conhecimento, e talvez até porque você tenha usurpado os outros, né? As acusações contra Jó, e ele não serviu nada, Jó não aceitou a palavra dele, claro. Depois veio o tal do Bildade, o suíta, falando de vaidade, você foi muito vaidoso, você não ajudava o pobre, você adquiriu casas que você não comprou. Em outras palavras, você é corrupto, Jó, por isso você está pagando por essa situação. Depois aparece Zofar, né, o legalista, falando de legalismo, né, como hoje em dia, tem muita gente aí na igreja falando de legalismo, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, porque Jesus faz assim, faz assado. Começa a querer dar demonstrações de que a lei funciona e a lei é dura, e a lei dura lex sed lex, né? Conforme diziam os romanos, lá em latim, né? Porém, depois de tanto ouvir, tanta coisa, né, Jó se defendeu do jeito que podia se defender, mas não cedia, porque afinal de contas, quem estava na desvantagem ali era Jó, né? Perdeu a fortuna, perdeu a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde, né? A mulher também já estava condenando ele, e ele estava completamente só. Observe a resistência de Jó no tocante à presença de Deus.
Você já percebeu que os amigos falaram, Elifaz falou, o Bildade falou, o Zofar falou, todo mundo falou, e Deus até agora não falou nada. Deus está só ouvindo, prestando atenção, observando, para depois então entrar com o julgamento. Mas aí aparece o quarto amigo dele, lá no capítulo 32, aparece o tal do Eliú. Eliú é um amigo que chega perto dele e, ao contrário dos outros, esse Eliú, ele chega cheio de misericórdia. Ele não chega condenando, não chega destruindo, ele chega de modo diferente. Parece até que o Senhor providenciou para que esse amigo chegasse para contrabalançar, para se contrapor aos três primeiros amigos, né? Parece que ele chegou depois, porque ele era muito jovem ainda, chegou depois, ou não foi citado antes justamente por isso, por ser jovem, né? Mas a impressão é que os três chegaram primeiro, depois ele chegou. Ele era educado, esperou sua vez de falar, mas ficou um pouco nervoso, porque os três amigos estavam pressionando a Jó. E não tem nada mais nesse mundo que roube a tua força espiritual quando você começa a passar por uma pressão descontrolada. É aquela pressão que vem de todos os lados. Aquela pressão com a pandemia, que arranca o emprego, arranca a saúde, arranca a amizade, fecha a igreja, fecha o trabalho. Vai a pressão de todo lado. Isso vai reduzindo, vai nos enfraquecendo, vai tirando a nossa força, a gente vai perdendo a confiança, a pressão é muito grande. E a forma de enfrentar a pressão foi aquela que Jesus Cristo falou para os discípulos lá: no mundo tereis aflições. Vocês não serão livres das aflições, as aflições serão constantes, permanentes, sempre estarão presentes, mas tenham um bom ânimo para levantar, para sair fora da pressão e ter força. Então, esses três amigos, porque ele, não achando o que responder, eles condenavam a Jó. Eles não tinham solução, não tinham o diagnóstico preciso sobre Jó. Então, vamos condenar. E ficaram condenando Jó o tempo todo, porque na verdade os três amigos nem sabiam bem o que dizer, porque não estavam entendendo nada. Aí chega esse Eliú e começa então a se irritar, não com Jó, mas com seus amigos, né? E reclamou, falando do que eu falei aqui, experiência, legalismo, vaidade, essas coisas todas, pois isso não seria, não teria como justificar, não justificava nada, que Jó não tinha experiência, não justificava, que Jó era vaidoso, não justificava, que Jó era legalista, não justificava, até porque tem muita gente que tem esses problemas e não está com lepra, não perdeu filho, não perdeu fortuna, não perdeu nada. Então, a misericórdia agora, em vez da experiência, entra a misericórdia. E ele descobre que de nada adianta, olha só, nada adianta a experiência de vida, nada adianta ser experiente na vida, se não conhecer a misericórdia de Deus. E foi o que aconteceu com ele. E ele disse lá: fale os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Isso é experiência. Fale os anos, a multidão dos anos é a sabedoria. Mas e daí? A sabedoria, a experiência do mundo melhora a espiritualidade de alguém? Será que isso aí faz com que a pessoa se aproxime mais de Deus porque vai ficando mais velho, vai envelhecendo, vai mudando a atitude? Será? Bom, vamos lá. Depois descobre que os de mais idades é que são os mais sábios. Na verdade, os de mais idade não são os mais sábios. É o que Eliú diz aqui. Os de mais idade não é que são mais sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Na verdade, não adianta a experiência pensando que a experiência vai dar sabedoria espiritual. Eu já cansei de repetir aqui e vou continuar repetindo, porque isso faz parte da palavra de Deus. O que te dá espiritualidade é o conhecimento da palavra. Ou você mergulha de cabeça na Bíblia para entender, compreender, obedecer, viver, sentir e se preparar adequadamente para falar com o Senhor, para se aproximar do Senhor, para andar na presença do Senhor. Ou você vai pela palavra ou você não vai conseguir. Não pense que é a oração que traz espiritualidade, porque não é. Oração é comunicação, oração é você estar pedindo, oração você se relaciona, a oração você fala com Deus, você ouve a Deus. Mas para você estar num padrão de espiritualidade, tem que conhecer a palavra. Não fomos nós que inventamos isso, não foi a igreja que inventou isso. Quem criou isso, quem estabeleceu isso, quem determinou isso, foi o próprio Hashem. Foi ele que determinou que seria assim. Por isso que Israel
lá no deserto, as pessoas tinham que ouvir a palavra o dia todo ali, ouvindo, decorando, entrando no coração para viver aquilo. Não era? Se você examinar, irmãos, se você procurar lá nos 40 anos do povo no deserto, você vai descobrir uma coisa interessante. Eles passaram mais tempo aprendendo a palavra do que orando. Vê se você consegue contar quantos cultos de oração tem nos 40 anos no deserto. Vai lá contar. Vai se surpreender. Vai se surpreender porque você vai encontrar muita palavra, estudo, conhecimento. Moisés, o líder que trouxe a palavra, que trouxe a Torá, ministrando para todo mundo, para os sacerdotes, para o povo, aconselhando, orientando, ensinando, palavra. Você vai, quando houve a destruição de Jerusalém, que Neemias e Esdras vieram para a reconstrução, enquanto o pessoal trabalhava, eles colocavam o povo lá, o povo que trabalhava, crianças, mulheres, idosos, colocavam sentado lá e ficavam de manhã até de tarde ouvindo a palavra. Por isso é que esse povo, o povo de Deus, os judeus, eles conseguiram resistir a 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eles conseguiram resistir a todos os inimigos, porque eles se firmavam na palavra. Eles falavam na palavra, mesmo no cativeiro, mesmo na escravidão, mesmo no sofrimento. Eles se firmavam na palavra e conseguiam superar e esperar a hora de vencer, e sempre venciam. É por isso que esse povo, depois da diáspora, depois da invasão de Jerusalém, lá pelas tropas romanas, no ano 70 da nossa era cristã, né, um general chamado Tito invadiu, né, cercou Jerusalém. Na verdade, nem invadiu, ele cercou, e durante 2 anos manteve o cerco, né? Quando enfraqueceu os moradores de Jerusalém, quando começou a faltar água, começou a faltar comida, o povo enfraquecido, cansado, aí os soldados então invadiram e destruíram Jerusalém. E o povo se dispersou por toda a terra. Foram para todas as partes, para a Europa, para a África, para a Ásia, para todo lugar. Eles saíram e durante quase 2000 anos, esse povo ficou disperso por toda a terra e não se destruiu, e não acabou. Qualquer outro povo teria acabado, desaparecido. Muitas civilizações já desapareceram da face da terra. Civilizações antigas que nós conhecemos através do estudo da história, sumiram, desapareceram. Mas o povo de Deus, 2000 anos disperso pelo mundo, resistiu, teve força, venceu, voltou. E quando chegou em 1948 e entregaram as terras de volta lá para eles, a ONU entregou, e já estão já uma grande potência. Por quê? Porque a força que eles têm em Deus é poderosa. Isso aí, irmãos, é uma coisa tremenda o que acontece nisso aí, que a gente não consegue entender, mas a confiança, a certeza de que em 2000 anos de separação, 2000 anos de estar disperso pelo mundo, não esqueceram a palavra, não deixaram de meditar na palavra, não deixaram de falar da palavra. Os rabinos espalhados pelo mundo inteiro continuavam escrevendo, explicando, ensinando seus filhos, às vezes escondido, às vezes fugindo, mas estavam ali a palavra, guardando o Shabat, onde viviam, tudo, fazendo tudo que Deus mandou. Não se dispersaram. É por isso que esse povo tem uma força tremenda, uma força que muitos evangélicos, ou muitos povos evangélicos deveriam ter, e na verdade não tem. Vamos lá, falar do Eliú. Então ele fala assim, então não adianta falar muito vocês, porque na verdade são gritos vazios que Deus não ouve. Deus não ouvirá. Lá no capítulo 35, essas argumentações de vocês, Deus não ouvirá. Não acusem Jó, não pressionem Jó, não destruam Jó, porque Deus não ouvirá essas palavras de vocês. Ele não é nada disso que vocês estão falando. Tremendo, seria ouvir para ajudar Jó. Tremendo, né? E ele reconhece suas limitações, ele fica até constrangido quando diz, eu não sei elogiar, eu não sei lisonjear, e é humilde, né? Eu sou sincero no meu coração. Reconhece como todos que são pequenos diante de Deus e precisam se arrepender. Todos nós precisamos de arrependimento, não é só o Jó, não. Todos nós precisamos.
Nós não sabemos qual é a situação de Jó, ninguém sabe qual é a minha, ninguém sabe qual é a sua, mas todos nós precisamos disso. Ele vai e começa então, começa a descrever a perfeição de Deus em toda essa história. Daqui a pouco, eu falei que chegaram 3 amigos, depois chegou mais um amigo, 4 amigos, daqui a pouco vai chegar o 5º amigo. Os amigos de Jó não eram 3, eram 5, né? Já falei de 3, estou falando do 4, daqui a pouco vai entrar o 5º na história. Daqui a pouquinho. Então ele reconhece tudo isso, e ele fala então julgando a grandeza de Deus sobre a vida de Jó, né? Porque afinal de contas Jó era rico, tinha tudo, e de repente, mesmo na perda, Deus não disse que tinha abandonado ele de jeito nenhum, né? Vamos lá. Ao perceber a arrogância, quando ele ouviu a arrogância daqueles 3 amigos, que estavam mais preocupados em se mostrar sábios, né, do que ajudar Jó, ainda hoje acontece isso, né? Quando um cristão está passando uma luta, uma tribulação, as pessoas que vêm falar com ele, aconselhá-lo, as pessoas veem como se tivesse um ar de superioridade, né? Olha, isso aí deve ser pecado, isso aí se vocês têm que se consertar, Deus falou no meu coração, né? Eu vou falar porque sou teu amigo. Você tem que ter um conserto com Deus, você tem que endireitar a sua vida. Está julgando ou está aconselhando? Está aconselhando ou está acabando de derrubar? Está acabando de destruir? Quantas vezes nós precisamos de uma palavra amiga e a palavra que vem é inimiga? É para acabar mesmo com a gente e destruir tudo. E ele não. Ele estava muito preocupado com essa situação que estava se julgando muito sábio, né? Então ele falou assim, não é legalismo, é misericórdia. Ele não defende Jó nem seus amigos, promete, não farei acepção de pessoas. Se Jó tem algum problema, vocês também têm. Se Jó não tem nenhum problema, talvez vocês também não tenham, né? Mas aprendam a julgar direito. Coloque-se no mesmo patamar dos outros. Nós também, todos, nós fomos formados do barro, assim como Jó. Estamos na mesma situação. E chama a atenção de Jó quanto às suas defesas, mostrando que Deus é maior do que tudo. Jó não precisava se defender, dizer, não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu sou reto, eu sou temente, eu sou fiel, me desvio do mal. Tem horas, irmãos, tem momentos na nossa vida que a pressão é tão grande, que a Bíblia fala aqui, lá no livro de Isaías, que quando o inimigo vem sobre nós, né, vem com a fúria total sobre nós, o Senhor arvorará a sua bandeira contra ele e nós seremos protegidos. Porque tem uma hora que Deus sabe que nós não vamos suportar. Tem uma hora que Deus sabe que a pressão é forte demais. Quando o Senhor perceber que a pressão sobre você está forte demais, a Bíblia diz que ele vem em teu socorro, levantará uma bandeira contra o inimigo, diz assim, esse aqui não, esse é meu. Esse daqui você não faz nada, Satanás. Tu não faz nada porque esse aqui é meu. Se você tentar alguma coisa, eu esmago tua cabeça. Acaba contigo, Satanás. Sai de perto dele. E o inimigo bate em retirada. Sempre foi assim, sempre será assim. Não é mesmo? A Bíblia diz lá em Tiago, a palavra de Tiago muito oportuna, muito boa, muito bonita. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro, sujeitai-vos a Deus, se coloca na obediência, se coloca na presença, vai se colocando, sujeita-se ao Senhor, obedece ao Senhor. Quando você está sujeito ao Senhor, Satanás tem medo de você. Se você não entendeu, eu vou repetir, quando você se sujeita a Deus, quando você está obedecendo a Deus, quando você está na presença de Deus, Satanás te respeita. Tem medo de você e bate em retirada. Ele não pode fazer nada contra alguém que está se sujeitando ao Senhor. Vou repetir para você uma coisa que eu comecei na live da anterior. Você vai ver que no livro de Jó, Satanás só aparece lá no comecinho, né, falando que Jó tinha tudo porque tinha dinheiro e tal. A partir dali, ele sai de cena, porque ele não tem nada a ver com a vida de Jó. O diabo, irmãos, na vida de Jó foi derrotado logo no começo, porque tirou a fortuna, né, fez os filhos, deu a lepra, deu tudo, mas acabou, podia fazer mais nada. Jó não reclamava, Jó não blasfemava, Jó não murmurava, Jó não reclamava das pessoas, pelo contrário, estava lá, nem a mulher dele conseguiu convencê-lo. Então, quando o diabo olhou, o diabo disse, não tem mais nada que fazer aqui, eu vou embora.
E foi embora, porque Jó, apesar de estar sem dinheiro, apesar de ter perdido os filhos, apesar de estar com a saúde, sem saúde, debilitado com a lepra, apesar disso tudo, ele estava se sujeitando a Deus. O diabo então não pôde e foi embora, e você não encontra mais o diabo no livro de Jó. Não teve mais espaço para ele. A força dele no Senhor, ou melhor, vou falar o contrário, porque eu botei o título da anterior, a insuperável força de Deus em Jó, né? Ele estava resistindo porque o Senhor, apesar de estar assistindo o diálogo com todo mundo, estava lhe dando força. No íntimo dele, no coração dele, ele pensava assim, ele está me olhando, ele está me ouvindo, ele está me dando força, ele não vai me abandonar. Meus amigos estão me acusando, meus amigos estão me humilhando, mas ele não vai fazer isso comigo. Tremendo. Essa história é tremenda. É uma história que serve de lição para todo mundo. Vamos lá. Eu parei aqui. Então, ele falando aqui, ainda falando de Jó. Ele corrigiu Jó para se defender, para não ser rebelde. Se não reconhecesse a grandeza de Deus, ou seja, não se defenda, reconheça apenas a grandeza de Deus. Que é bom sempre dando oportunidades. Então precisava confessar, reconhecendo-se como pecador, ao invés de justificar. Ah, essa coisa maravilhosa aqui, isso aqui de Eliú é maravilhoso, vou sublinhar isso aqui. Que coisa maravilhosa, irmãos! Por que quando o Senhor nos exorta ou nos chama atenção, às vezes nós caímos na tentação de se justificar? Ora, quando você vai se justificar, você está tentando achar um argumento carnal e humano para se defender. Se Deus diz para você que você está errado, é porque está errado mesmo. Não é melhor você dizer assim, Senhor, então me perdoa. Senhor, então me ajuda. Senhor, então seja misericordioso comigo. Para que tentar se justificar? Isso é muito comum, né? Adão se justificou, a mulher que tu me deste, essa me fez pecar. Tinha tanta gente na Bíblia que se justificava, né? E no entanto estava errado. Por que não faz igual a Isaías quando olhou, quando teve a visão do Senhor sentado num alto sublime trono, né? Ele disse, ai de mim, eu vou morrer porque eu acabei olhando, vendo o Senhor, e eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer. Aí o Senhor disse, não, pode deixar, não vai morrer não. Como Davi, quando Natan chegou com aquela história, né? Um homem que tinha muitas ovelhas, e aquele que tinha muito ovelha tomou daquele que só tinha uma, né? E foi provocando Davi. E Davi então disse assim, quem é? Quem fez isso? Quem é que agiu dessa maneira? Aí o Natan disse, é o Senhor, tu és o homem, tu fizeste isso. Ai de mim, eu vou morrer, porque pequei e agora o Senhor vai me matar. Ai de mim, o que eu faço agora? Eu vou morrer, ele vai me matar. E o profeta disse, não vai não, porque ele já perdoou teu pecado, está perdoado, né? Depois acerta a conta contigo, mas pelo menos agora você está perdoado, ô Davi. Mas reconheça, não discute com Deus, é perda de tempo. Deus, quando fala as coisas, ele sempre está 100% certo. E nós estamos sempre 100% errados. Vamos lá. Ele percebe então que os 3 amigos de Jó estavam condenando ao invés de ensinar sobre misericórdia e perdão. Ou seja, os 3 amigos não falaram nada sobre perdão, não falaram nada sobre misericórdia, não falaram nada sobre virtudes espirituais que estão no coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas os 3 amigos só queriam condenar e deixaram de falar das bondades de Deus, da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus, do amor de Deus. Que Deus é bom, Deus é fiel, ainda que a gente permaneça infiel, ele continua sendo fiel. Eles não falaram do Senhor. Eu quero bem que você lembre-se bastante disso, porque você vai ver daqui a pouco a reprimenda que vem sobre eles. Eles não exaltaram o Senhor, eles vieram falar deles para Jó. O que eu tenho vou passar para você. Você é vaidoso, você é legalista, você não é sábio, não tem experiência. Passaram o que tinha deles. Eles não trouxeram uma palavra divina para Jó. Eles não trouxeram uma verdade bíblica para Jó. Eu não quero parafrasear nada, nem fazer comparações,
Mas eu desconfio que esses 3 amigos de Jó que chegaram primeiro, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eu acredito que eles não conheciam a palavra, não. Não conheciam a palavra, não, porque hoje tem muito crente que, por não conhecer a palavra, quando vem fazer um julgamento sobre um crente que está passando tribulação, uma luta, ele vem cheio de condenações, cheio de acusações, cheio de pressão em cima. Em vez de ajudar a pessoa, mata a pessoa. Não conhece os frutos do Espírito, não conhece a bondade divina, a misericórdia, a crucificação de Cristo lá na cruz do Calvário. Não conhece muita coisa boa que está no nosso Deus. Eles não conheciam. Apareceu Eliú, o misericordioso, que reconhecia tudo isso. Então, Eliú disse assim, você não devia acreditar, porque esses camaradas só trouxeram para você condenação. Não falaram nada da misericórdia nem do perdão divino. As palavras de Eliú foram assim como as palavras desse quarto amigo, foram como um bálsamo na vida de Jó, porque estava confrontando um ambiente de autopiedade, onde Jó tentava se condoer. Ai de mim, coitadinho de mim, Jó, não vai se condoer, não fica com autocomiseração não, Jó. Levanta a cabeça e vamos ver o que Deus vai fazer por você. Enquanto Jó se justificava, em vez de reconhecer a justiça de Deus, seus amigos o condenavam, em vez de ajudá-lo. A sabedoria de Eliú se destaca justamente porque traz a grande misericórdia de Deus e mostra que Deus é misericordioso. Ô Jó, nessa situação toda que você está passando, os amigos te condenando, você se justificando, a tua mulher te perturbando, nisso tudo, Jó, Deus está olhando para você com misericórdia. Não importa, Jó, não importa o que seus amigos estão pensando ou falando. Não importa, Jó, o que sua mulher está pensando ou falando. Não importa nem, Jó, o que eu estou falando. Importa que Deus está te olhando, Jó, com misericórdia. Você, meu amado irmão que está me ouvindo agora, minha amada irmã que está me ouvindo agora, eu não sei se você está passando por algum tipo de pressão, de luta, de confusão mental, de situação, de desânimo com a igreja, pandemia, eu não sei o que está passando na tua cabeça agora. Levanta a tua cabeça, olha para o alto e você vai ver o rosto de um Deus misericordioso olhando para você. Você vai ver nos olhos dele, quando você vê os olhos dele, você vai ver os olhos dele dirigidos para você, olhando para você, cheio de amor, cheio de misericórdia. Você olha para a terra, vai ter tanta gente para ter olhar de acusação, de cobrança, de peso espiritual, de legalismo, de falsas experiências mundanas, falsas palavras proféticas que não edificam a ninguém. Vai ter muita coisa que você não vai entender e você não quer mais saber de ninguém. Você está naquela fase que não quer mais saber de ninguém porque a tua força está acabando. Você está enfraquecendo. Você já está chegando naquele ponto, não querer mais ir para a igreja. Não quer mais os irmãos, não quer nada, não quer ver a cara do pastor, não quer nada. Mas quando você levanta a cabeça, você vai ver um pai olhando para os seus filhos, com um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Eu dou graças a Deus, porque na minha vida eu já experimentei isso muitas vezes. Quando tudo ia mal, eu levantava e olhava, e eu sentia no meu coração um olhar cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de amor. Enquanto aqui na terra, um fala, um critica, um reclama, fala de mim, fala da igreja, fala da família, fala de todo mundo. Mas lá em cima o Pai está olhando com o coração cheio de amor e misericórdia. A hora está passando. Vamos lá. Vamos lá. Então Jó se lembrou. Só agora teve um impacto e se lembrou. Como fui nos dias do meu vigor, quando eu estava forte, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, eu vi realmente a misericórdia dele. O Deus que para Jó tinha se tornado um inimigo, porque está me castigando, está matando meus filhos, está tirando tudo, parece que virou inimigo. Mas agora Eliú vem de não é teu inimigo não, ele é teu amigo. Ele é teu amigo. Eliú vem cheio de misericórdia e cheio de sabedoria. Que bom. Assim como Eliú, sempre chegam os amigos verdadeiros, assim como Eliú, sempre chega no momento certo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eram 3 amigos que vieram para condenar e acusar. O quarto veio com misericórdia. Se o quarto amigo também fosse um acusador,
também fosse uma pessoa que viesse roubar a força de Jó, provavelmente o quarto amigo teria levado Jó à morte. E o Senhor percebeu que naquele momento, se não chega alguém com uma palavra doce, uma palavra de amor, de bondade, de misericórdia, Jó ficaria mal. Então Deus providenciou para que Eliú chegasse na hora certa. Amigos como Eliú sempre chegam na hora certa, são sábios, respeitosos e, acima de tudo, colocam Deus em primeiro lugar. São pessoas que não se julgam superiores a ninguém, nem melhor, mas procuram se colocar em nosso lugar. A palavra misericórdia significa miséria do coração e tem o sentido de sentir a dor do outro. Vou repetir para você entender direitinho. A palavra misericórdia tem um significado, né? Um dos significados, a miséria do coração. E o sentido é você sentir a dor daquele que está sofrendo. Quando você sente a dor daquele que está sofrendo, é porque você é uma pessoa misericordiosa. Quando Deus tem misericórdia de um seu filho na terra, Ele está sentindo a nossa dor. Por isso Ele é misericordioso. Tremendo isso. Ao invés de julgar por nossa experiência pessoal, pela vontade de achar melhor ou condenar com legalismo, melhor fazer como Jesus Cristo ensinou. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus ensinando aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Oh, que maravilha! Entre Bildade, entre Elifaz, Zofar e Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar não vão alcançar misericórdia, porque não tiveram misericórdia de Jó. Mas Eliú foi misericordioso com seu amigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você vê seu irmão sofrendo, na igreja que você frequenta, na sua comunidade, em vez de você fazer coro com aqueles que murmuram, com aqueles que apontam o dedo, que acusam, sai fora disso. Sai fora dessas pessoas acusadoras. Porque os que hoje te acusam na tua frente outras pessoas, amanhã ou depois vão te acusar também. Aqueles que não têm misericórdia das pessoas que estão sofrendo hoje, amanhã ou depois também não terão de você. Não anda com eles não, sai fora deles. Anda com os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que têm misericórdia das pessoas que sofrem, das pessoas que estão lutando desesperadamente para sobreviver no mundo espiritual. Porque o Senhor Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericordiosos. Há um outro texto, se eu não me engano, está lá em Romanos, não me lembro agora, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor fala assim, eu não terei misericórdia daqueles que não tiveram misericórdia. O Senhor dizendo, eu não terei misericórdia daqueles que não tiveram misericórdia. Isso é muito forte, irmão. É forte demais. Os crentes deviam botar essas coisas na cabeça. Por isso que eu estou falando, é a palavra que nos faz tornar espirituais. Porque uma pessoa que aprende uma palavra dessa aqui, essa de Jesus Cristo, e a do Senhor falando, que não terá misericórdia de quem não tem, quem aprende essa palavra vai aprender a viver na misericórdia. Vai deixar de ser crente fajuto, vai deixar de ser crente hipócrita, vai deixar de ser crente falador, vai deixar de ser crente da língua comprida, vai deixar de ser fofoqueiro, vai deixar de ser murmurador. Tem um monte de gente aí que fica sempre com a boca maldita, acusando, caluniando, fazendo sofrer, fazendo fofoca, fazendo intriga, e depois vai querer ser espiritual. Olha, Deus está te olhando, Deus está te vendo, e Ele manda um recado para você hoje, eu não terei misericórdia daqueles que não têm misericórdia. Está dado o recado, está na palavra, não é recado meu não, é recado dele. Vamos lá. Bem, irmãos, eu falei que eram 5 amigos, 3, Elifaz, Bildade, Zofar, em quarto lugar chegou Eliú, e quem é o quinto amigo? Não é que o quinto amigo vai chegar lá no capítulo 42, foi o melhor amigo que chegou naquela hora. Foi o amigo perfeito que chegou naquela hora. Foi o grande amigo, que aliás é meu amigo também, que aliás é seu amigo também, que aliás é amigo de todo mundo. Chegou o Senhor, falou Elifaz, falou Bildade, falou Zofar, falou Eliú. Cala a boca que agora o Senhor vai falar. Chegou o Senhor.
Olá, tudo bem com vocês? Ô Jó, estou por aqui, Jó. Aí o Senhor começa a falar, aliás, chegou no 40, 42, já mandou orar pelos amigos dele, né? Ele chegou, e quando ele chegou, ele começa então a dizer, e ele repreendeu os três amigos. Disseram, vocês não falaram nada de mim, vocês falaram de vocês. Vocês falaram da experiência de vocês, do legalismo de vocês, da vaidade de vocês, mas vocês não me apresentaram aí. Vocês estão errados. Vocês vieram aqui para ser solidários, para consolar, para ajudar, para apoiar, para chorar com ele, e vieram acusando. Aí o Senhor disse assim, Jó, você vai orar por eles. E é engraçado que o Senhor mandou que eles fizessem lá um altar, oferecessem um holocausto, porque Jó iria orar por eles, né? E a Bíblia diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, o cativeiro de Jó, quando orar para os seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo que possuía. Mas olha que coisa interessante, porque Deus começa a chamar atenção, e começa a falar para eles, vou dizer aqui, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. E mudou seu comportamento com esse Senhor, eu sou isão para os meus amigos. Jó desabafou a sua solidão quando viu que todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que me amavam se tornaram contra mim. Somente quando esteve completamente só que passou a buscar a Deus como amigo, pois os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem lágrimas diante de Deus. Começou a exaltar o nome do Senhor. Quando Jó se consertou com Deus, passando a orar e ouvir a voz de Deus, confessando o pecador, aliás, foi no capítulo 38 que ele começou a orar, e ouviu Deus falar com ele de maneira poderosa. Aí Deus chega no capítulo 40. Por isso Jó reconheceu, não no 42, chega no 40. Por isso Jó reconhece que agora somente conhecia Deus como um verdadeiro amigo. Aquela velha história, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, na minha luta, na minha pobreza, na minha tristeza pelos meus filhos, na minha dor pela enfermidade, eu agora te conheço face a face. O que eu falei aqui ainda agora, quando você estiver na luta, levanta os olhos, olha para o Senhor. Jó levantou e viu o olhar misericordioso e amoroso do Senhor por ele. Por isso Jó reconhece que somente agora conhece Deus como um verdadeiro amigo. Os 4 que apareceram, 3 me condenaram, 1 me ajudou, mas agora é o Senhor. Na verdade, falei do que eu não entendia. Eu falei muitas coisas mesmo, desabafei, mas eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que maravilha, né? Agora eu já estava disposto a aprender a verdade, reconhecendo-se como um pecador, né? Entretanto, chegou a hora de Jó ajudar os seus amigos. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Jó orou pelos seus amigos, ao invés de fazer como eles e começar a discutir com quem estava com a razão. Jó começou a orar e interceder, ou seja, vieram para orar por Jó. E terminou Jó orando por eles. Você sabe que ainda hoje na igreja é assim que acontece? As pessoas te condenam, as pessoas te acusam, as pessoas te maltratam, as pessoas falam mal de você. Mas quando vier a luta na vida delas, elas vão esquecer tudo que falaram a teu respeito e vão te procurar, pedir ajuda, buscar você e vão te pedir oração. E você, como um servo de Deus, que tem misericórdia, que tem amor, que conhece a Deus, vai orar pelos seus amigos. A Bíblia diz assim, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. A Bíblia também poderia dizer assim, e Deus mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus inimigos. Né? Ficaria de bom tamanho se falasse isso, né? Porque os amigos vieram para repreendê-lo, acusá-lo, maltratá-lo e de repente ser abençoado. Bem, mas quando Jó orou pelos seus amigos, significa o seguinte, olha que coisa interessante. O fundamento que eu estou ensinando aqui é da força, a força espiritual, a força que Deus coloca em nós quando nós precisamos, né?
Temos fé, temos confiança, nós oramos, jejuamos, mas tem que ter força. A força espiritual é fundamental. Não existe reino sem força. O reino de Deus é o reino da força. É o reino da força que resiste. As forças das trevas nunca, jamais poderão subjugar a força que tem a luz. Deus é a luz. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E disse para nós: vós sois a luz, nós somos luz. Quem é luz tem força, quem não é luz está na treva, né? Então vamos lá. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu. O homem que parecia ser o derrotado, o homem que parecia não ter força nenhuma, o homem que estava num buraco lá com lepra, né, cheirando mal, esse homem, na verdade, é o que tinha força. E os três que chegaram com dinheiro, com família, com saúde, os três que chegaram parecendo que estava tudo bem, eram justamente os que não tinham a força de Deus. Porque a força deles era experiência, vaidade e legalismo. Oh, meu Deus! Parece até que essa história é atual. Parece até que a história de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, parece até que a história de Jó é atual, porque a gente vê isso todo dia, irmãos. Todo dia você está vendo isso na comunidade onde você está. Todo dia você vê isso nas igrejas. Aqueles que se consideram sábios só porque tem muito tempo de crente. Eu já tenho 80 anos de crente, eu estou aqui, eu me converti no século XVIII, estou aqui. Meu Deus do céu, que experiência, que maravilha que você tem. Mas como é que está teu relacionamento com Deus? Como é que está teu conhecimento da palavra de Deus? Como é que está teu conhecimento a respeito do Senhor? Porque um dia disse: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não disse que faltava oração, não disse que faltava jejum, não disse que faltava monte, não disse que faltava outra coisa, mas conhecimento faltava. E ele dizia: por isso estão morrendo, estão perecendo, perecer é morrer, estão morrendo. Por falta de conhecimento. É o que acontece hoje. Tem gente que deixou de lado o conhecimento da palavra, deixou de lado a espiritualidade e está se arvorando na sua própria experiência. Ô irmão, aprende com os amigos de Jó que você está entrando por um caminho errado. Ou então a vaidade, porque... Ai meu Deus, tem horas que a gente às vezes fica triste quando vê: eu sou profeta de Deus, eu falo que eu sou profeta. E daí? Qual é o problema de você ser profeta? Qual é o problema de você ser um apóstolo? Qual é o problema de você ser um mestre? Qual é o problema de você ser um pastor, um evangelista? Qual é o problema? Significa que você tem algo mais do que todo mundo? Ou significa que talvez o que você tenha mais é soberba? E se você tem soberba, você não tem força. Porque é assim que funciona. Onde entra a soberba, já expliquei isso aqui também. Onde entra a soberba, a força vai embora. Onde entra o medo, a força vai embora. Paulo disse isso. Senhor, tem um demônio que vem me esbofetear toda noite, estou orando ao Senhor, orando 3 vezes, orei ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz assim: para que eu não me ensoberbecesse. Ficasse soberbo, porque eu tenho uma tendência para soberba, mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Aquele espinho na carne não enfraqueceu Paulo. Aquele espinho na carne fortaleceu Paulo. Coisa interessante. O espinho parece que machuca, que espeta, que fere, que dói. Mas na vida espiritual, aquele espinho não o enfraqueceu, o fortaleceu. O fortaleceu com alguma dor, com alguma tristeza, com alguma angústia, com alguma tribulação que ele passava, porque ele me explicou para a gente que espinho na carne era esse, né? As teorias são várias, muitas teorias sobre isso. Mas ele não explicou. Mas aquele espinho não o enfraqueceu. Pelo contrário, aquele espinho fortaleceu a Paulo. Para que ele não ficasse soberbo. Então, Jó tinha muito mais força do que ele imaginava. Ele orou pelos seus amigos, abençoou seus amigos. Pode ir embora, você está abençoado. Vocês não foram muito úteis para mim, mas o Senhor mandou orar, vocês já fizeram o holocausto aí, muito obrigado, vou embora. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e dobrou toda a sua fortuna, né? Fez tudo, a bênção foi tremenda, né? Alguns teólogos dizem que o sofrimento de Jó durou aproximadamente entre 42 e 46 dias. Não sei como é que eles chegaram a essa conclusão, mas isso aí é
é uma teoria muito aceita, né, no meio da teologia, no meio dos rabinos, que o sofrimento dele durou pouco tempo, porque ele não suportaria mais do que aquele tempo determinado por Deus. É uma teoria, não sei como ele chegar a essa conclusão, mas disse que o sofrimento foi curto. 40 dias, 42, 45 talvez, 46 no máximo, foi o tempo que ele sofreu. Quando o Senhor o abençoou novamente, dobrando tudo que ele tinha antes, a Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos. Foram 40 e poucos dias de sofrimento e 140 de bênção da presença de Deus. Que bênção maravilhosa, né? Mas eu quero encerrar com uma curiosidade no livro de Jó. Quando você chega no capítulo final, você descobre uma coisa interessante, que Jó agora está 2 vezes mais rico. Não sei de onde apareceu tanta riqueza de repente, que Deus trouxe camelo de volta, um dobro de camelo, um dobro de boi, de jumento, de tudo, né? A mulher começou a ter filho novamente, deu mais 10 filhos a ele, e bênção, 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 bênção. Quando chega no último capítulo, você observa que a Bíblia diz que alguns amigos se aproximaram de Jó novamente, inclusive alguns parentes se aproximaram, trazendo honrarias para ele, trouxeram ouro, prata, presentes, dinheiro, trouxeram tudo para dar para Jó. Que coisa interessante, Jó nem precisava, porque ele era sozinho mais rico do que todo mundo ali, né? Segundo a teoria dos entendidos do assunto, diz que Jó talvez fosse um dos mais ricos do Oriente todo, no tempo dele. E de repente as pessoas vêm lá com 100 gramas de ouro, uma barrinha de ouro, Jó, aqui para você. Que coisa interessante, não somente Deus o abençoou, como trouxe para ele um manto de honra, porque é uma coisa impressionante, irmãos. Quando nós temos a força de Deus, a virtude, o fundamento da força operando em nossas vidas, a honra nos cobre também. Que coisa linda e maravilhosa. Enquanto estava sentado lá com lepra, usando caco de telha para se coçar e tudo saindo sangue, todo arrebentado, os amigos não honraram a ele. Quem é que trouxe alguma coisa para ele? Não trouxeram nada. Só trouxeram palavras pesadas. Mas agora está sentado lá na fazenda dele, com a mulher dele, e a mulher dele agora já seu estresse da doença dele, a mulher agora feliz da vida novamente, e agora as pessoas vêm honrá-lo, que coisa linda, né? Ou seja, a Bíblia ensina que é uma coisa interessante, quando vou encerrar com esse versículo, quando os caminhos do homem são agradáveis a Deus, ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Que maravilha, né? Agora, por que esses amigos agora que vieram trazer tanta honraria para Jó, onde é que eles estavam quando começou tudo? Os amigos eram de perto ali, moravam perto. Os parentes dele moravam, tinha parentes, Jó tinha parentes. Estavam ali, ninguém visitou ele na lepra, ninguém visitou quando os filhos morreram, ninguém visitou no momento da perda dele, mas agora que ele ficou rico, todo mundo vem visitar. A gente costuma ouvir isso muito, né? Que quando a gente está na prova, os amigos somem, desaparecem, correm, fogem, não nos procuram, talvez até com medo de se contaminar com o nosso sofrimento. Mas depois que a bênção chega, o Senhor chega, a prosperidade chega, a graça chega, o poder chega, a unção chega, e vai chegando, aí os amigos todos nos cercam novamente. Isso é uma característica do ser humano, irmãos. Nós temos que aprender a conviver com isso. Mas a minha palavra para você hoje é que você mantenha a sua força presente diante do Senhor. Porque você pode passar por muitas lutas agora, muita dificuldade. Mas não esqueça de que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, que está te olhando agora e certamente vai te abençoar também. Em nome do Senhor Jesus, a bênção virá sobre a tua vida hoje ainda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra. Na segunda-feira estaremos fazendo talvez o último ensinamento da força. Eu quero completar os 12, né? Hoje vai ser o 11º. Segunda-feira vai ser o 12º. E depois nós voltaremos, né? Já com o fundamento do poder. Fundamento do poder espiritual. Essa vai ser muito boa também. E depois, finalmente, depois do poder, virá a santidade, que também vai ser uma coisa linda e poderosa.
Em nome de Jesus. Fundamentos do reino de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Senhor meu Deus, que a tua bênção repouse no coração de cada um. Aqueles, ó Pai amado, que tiveram a paciência de nos ouvir nesta tarde. Aqueles que ficaram até o final ouvindo a palavra, Senhor. Que eles sejam abençoados, que eles sejam guardados por Ti. Pai, visita o coração de cada um deles, visita o seu lar nessa hora e que eles possam receber a Tua bênção. Eu te agradeço, Pai, pela Tua presença, te dou toda a honra e toda a glória pertence tão somente a Ti. Não pertence a nós, pertence a Ti, meu Pai. Me perdoa se eu disse alguma palavra que não te agradou e que era uma bênção especial para quem me ouviu até o final. Sê com eles, ó Pai querido, abençoa, e se estiverem passando por luta, por prova, por dificuldade, fortalece cada um deles, fortalece, manda a Tua força, o Teu Espírito Santo fortalecê-los diante da Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Pastores, pastoras que nos ouviram aí, Fátima, pastora Tânia Bandeira, quem mais é que está nos ouvindo aí? Aleluia. Tem alguns que não botam o nome, né? Israel, Shalom, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Miriam Farjon, bênção pura. Cláudio Viana, glória a Deus. Mauro Felizardo, lá de Taubaté, glória. Iamuni, lá de Aparecida. Regina Chieta, Portugal, Macaé. Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Jorge Coelho, ele é top, Jorge Coelho. Está assistindo, lá, graças a Deus. Aleluia, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenham um excelente fim de semana e segunda-feira estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês.